Irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que seu nome merece, adorem o Senhor, no esplendor do teu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despede as florestas. No seu templo todos clamam, glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Senhor nosso Deus e Pai amado, estamos nessa manhã, Pai, prontamente juntos, em um só pensamento, Pai, para juntos adorarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Para bem dizer, Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor reina sobre toda e qualquer situação, que o Senhor reina, Pai, sobre todo o mundo e que nada acontece, Pai, sem a Tua permissão. Ó Deus, obrigado, Pai, por mais uma manhã que levantamos, Pai, que tomamos café da manhã e que vamos fazer tantas outras coisas ainda, Pai. Isso tudo, Pai, é porque o Senhor nos abençoou com mais um dia de vida, Pai. E somos gratos a Ti por isso, Deus. Venha, Pai, de encontro ao nosso coração e que a Sua palavra, Deus, fale nessa manhã profundamente conosco, pois estamos ansiosos, Pai, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã que se inicia. E abençoe, Deus, cada família que está conectada nesse momento. E todos nós que estamos aqui juntos, Pai, ajudando para que esse momento aconteça de glorificação e de honra para o majestoso, o eterno, o Senhor. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude
caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Porque me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Porque me queres tanto assim? Eu te amo tanto. Passar a palavra agora para o nosso irmão Ronaldo, vai estar trazendo o estudo nessa manhã. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, bom dia. Uma satisfação muito grande estar novamente com os irmãos, matando um pouco da nossa saudade. E também, irmãos, matando um pouco da saudade aqui do templo, né? Sabemos que Deus não habita em edifícios, e a igreja somos nós, como crentes. Mas quantos momentos gostosos de comunhão nós passamos aqui nesse lugar. E confiamos que pela graça do Senhor Jesus,
em breve estaremos aqui novamente. Amém? A nossa lição de hoje é a lição de número 8, marcas de um testemunho relevante e impactante. Espero também, irmãos, que estejam todos bem, de saúde, todos devidamente cuidados. E nós estamos vivendo em um tempo, isso tem tudo a ver com a lição, que diz respeito ao testemunho, estamos vivendo em um tempo de sermos muito igreja em nossos lares, em nossas casas, e aproveitarmos esse momento para preenchermos as brechas que precisam ser corrigidas em nossas vidas, em nossas casas. Estamos em um tempo que estamos sendo desnudados espiritualmente perante nossos esposos, esposas, filhos, pais, de realmente nos colocarmos como nós somos, né? Sem máscaras, sem amarras, e como Neemias corrigir as falhas que existem em nossas casas. Toda casa, geralmente, você precisa fazer algum conserto, né? Com o passar do tempo, as reformas tornam-se necessárias. Então, nós estamos agora em um momento propício para preenchermos as goteiras, consertar o telhado, as portas, né? E alinharmos o nosso agir, o nosso viver com o esposo, com os nossos esposos, esposas, filhos e pais. Dá um testemunho dentro de casa, que é também o que nós veremos nessa lição de hoje. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical, pela oportunidade, Senhor, de estudar mais da Tua palavra, de estudar essa lição. Queremos, Senhor, colocar no Teu trono da graça a saúde de cada irmão, de cada irmã. Colocar no Teu trono da graça, Senhor, essa equipe, os irmãos que estão aqui de forma muito dedicada, de forma muito valorosa, dedicando o seu tempo para que essas atividades online venham a acontecer. Deus, dá a eles força, dá entendimento e cubra o Senhor com a Tua graça a todo tempo. Amém. Irmãos, marcas de um testemunho relevante e impactante. O nosso texto áureo, os irmãos estão aí com a revista, né? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. E quais são os objetivos da lição? Conhecer o testemunho pela vida santificada, perceber o quanto é importante as pessoas perceberem que somos diferentes e que há santidade de Deus em nossas vidas, e praticar. Praticar o quê? Jejum, oração e busca da palavra, fatores que levam à santidade. Então os irmãos podem perceber que esses três tópicos eles são conectados entre si. Por quê? Porque um testemunho vem pela vida santificada, e a vida santificada vem na prática por jejum, oração e busca da palavra. Esses fatores levam à santidade. Isso redunda em quê? Redunda em que as pessoas percebam que somos diferentes e que há santidade de Deus em nossas vidas. Textos bíblicos inspirativos estão aí, Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. 2 Tessalonicenses 2:13 e 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nas dicas gerais
tem aí algumas palavras-chave, né, que nós iremos tratar ao longo da lição, mas que é bom ter em mente, e elas são, primeiro, desafios à fé, manter rotina simples e diária de oração e fé, firmeza, martíria, intimidade, santidade, levar Deus a sério, Torá e plenitude do Espírito Santo. Guardem bem, meus irmãos, guardem bem essa expressão, plenitude do Espírito Santo, e vamos acrescentar também dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque não pode haver bom testemunho sem a dependência do Espírito Santo. E os 3 casos que nós iremos ver aqui na lição, hoje pela manhã, houve plena e completa dependência do Espírito Santo. Não podemos achar que vamos dar bom testemunho por nós mesmos, firmados na nossa carne, ou na nossa mão, ou no nosso intelecto, ou no nosso coração, porque não haverá um testemunho pleno. É necessário que nos coloquemos na dependência do Espírito Santo para que haja marcas de um testemunho relevante e impactante. Pois bem, introdução. Introdução diz o seguinte, acompanhe aí, por favor, com a sua Bíblia. Daqui a pouco vamos ler uns textos bíblicos também, relacionados a cada um dos tópicos. E a introdução começa da seguinte maneira: 3 relatos bíblicos chamam nossa atenção. O testemunho de Daniel, na cova dos leões, de Sadraque, Mesaque e Abdinego, na fornalha ardente, e do apedrejamento de Estevão. Nas páginas da Bíblia, lemos sobre muitos milagres, livramentos, batalhas vencidas, histórias impactantes, quando Deus até mesmo faz parar o sol e a lua. Deus é tremendo em seu agir em nossas vidas e ainda hoje não é diferente. No entanto, estes 3 testemunhos, de maneira geral, exemplificam atitudes de homens e mulheres que confiaram no Deus Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas. Vamos assim destacar 3 marcas. São marcas e virtudes essenciais para que o nosso testemunho seja efetivo ao mundo e produza a transformação para a qual a palavra foi enviada por nosso intermédio. Então, irmãos, a lição propõe o estudo de 3 casos. Daniel, primeiramente, na cova do leão. Os seus companheiros Mesaque, Abdinego e Sadraque, na fornalha ardente. E, por fim, de Estevão, né, que foi apedrejado. São 3 casos distintos. Os 2 primeiros resultaram em livramento e honra e glória ao nome do Senhor. E o último não redundou em livramento da morte, mas também redundou em honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Também redundou de Estevão no poder da morte, como nós veremos mais adiante. Mas 2 tiveram um desfecho e um terceiro teve um desfecho diferente. Vamos trabalhar um pouco isso aí também. Por que acontece? Alguns são livrados de doenças e perseguições e outros não são. Como é que isso aí acontece? Como é que isso aí se dá? E vamos também trazer um pouco de essa visão triunfalista, que Deus sempre livra, quando na verdade a coisa não é bem dessa maneira. É preciso dar um foco maior nesse aspecto. E vamos tentar fazer isso aqui quando chegar lá no tópico a respeito de Estevão. Amém? Primeiro tópico: firmeza da fé diante dos desafios. Antes de mais nada, irmãos, vamos ver quem foi Daniel, né? Então, por favor, convido os irmãos, convido a amada igreja, abrimos a palavra do Senhor no livro de Daniel, para a gente ter uma maior compreensão de quem foi Daniel e como que Daniel foi parar na cova dos leões.
Então, convido a amada igreja, convido os irmãos, as irmãs, a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1. E esse capítulo trata dos jovens judeus na corte de Nabucodonosor. Como vocês sabem, Nabucodonosor é um título real e ele foi rei da Babilônia, escravizou Judá, entrou na cidade santa, em Jerusalém, e de lá ele levou alguns jovens judeus. Então o texto diz, que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E Deus entregou Jerusalém e o seu rei nas mãos da Babilônia. Vejam vocês que não foi a Babilônia que conseguiu conquistar Jerusalém pelo seu braço forte, como a Assíria também nunca conseguiu nada, mas Deus permitiu para juízo de Judá, para juízo do seu povo, e nesse processo, a palavra nos diz no versículo 3, então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência, instrução e capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Então assim foi feito, e dentre os que foram levados estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Mas os irmãos notem no versículo 7 que eles, primeiramente, na Babilônia, alteraram o nome de Daniel para Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abdinego. E o versículo 5 diz que o rei determinou uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Então os irmãos percebam o seguinte, nós podemos enxergar na Babilônia o mundo, o mundão, o mundo mundano, digamos assim. E por parte do rei, do gestor desse império, uma tentativa de influenciar, dobrar e dominar esses jovens judeus. Como? Tentando ensinar a cultura da Babilônia, a cultura do mundo, como é hoje, os costumes do mundo, como também se dá hoje, as iguarias, os prazeres do mundo, ao ponto de até alterarem o nome deles 3. Qual era o objetivo do mundo em relação a esses jovens? Era de subjugá-los, alterar a sua mente, alterar o seu coração. Será que hoje nós não vivemos em um sistema que atua também da mesma maneira, da mesma forma? Nós não somos escravos de império nenhum, de país nenhum. Mas se nós fizermos um paralelo de Babilônia com o mundo também quer fazer assim conosco. O mundo quer nos cativar com as suas iguarias, com os seus prazeres. O mundo quer nos cativar com as suas propostas, com os seus convites, com os seus interesses, que nem sempre coincidem com as propostas e os interesses de Deus. Então, o mundo como a Babilônia nos convida para adotarmos esse estilo de vida que eles vivem. Mas qual foi a resposta, irmãos? Qual foi a resposta de Hananias, Misael, Azarias e Daniel para o convite da Babilônia? E qual deve ser a nossa resposta ao convite do mundo? Leia, por favor, irmãos, o versículo 8 do capítulo 1.
Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. E o que houve? Versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Irmãos, o mundo continua mundo. A Babilônia continua na Babilônia. Com pandemia, sem pandemia. Mundo sempre foi e sempre será até o retorno do Senhor Jesus Cristo. E o convite que o mundo nos faz, com as suas iguarias, com os seus convites, com seus interesses, são os mesmos que foram feitos a Daniel e aos seus companheiros, e a nossa resposta tem que ser a mesma que eles também deram. Não se contaminaram com o mundo. É interessante também, irmãos, notar o seguinte, né? Que logo adiante, Deus vem a exaltar Daniel e ele interpreta o sonho do rei e chega a um ponto em que Daniel passa a ser uma pessoa extremamente poderosa ali no reino da Babilônia. Então a lição diz o seguinte: Daniel era um jovem da família real quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou os primeiros cativos em 605 a.C. Mesmo em terra estranha, seu testemunho de fé foi o grande diferencial. Começou como escravo e terminou entre os príncipes daquele povo. Ao longo dos quase 90 anos de história, passou por muitas provações e enfrentou todo tipo de desafio quanto à sua fé. Daniel, irmãos e irmãs, é um exemplo concreto que é possível o crente se relacionar com o mundo sem ser do mundo. É possível você exercer cargos de posição ou não. É possível você ter muito dinheiro ou não. É possível você ser uma pessoa influente no mundo sem se contaminar com o mundo. E Deus quer isso de nós. Deus permeia o seu povo por todos os ramos sociais para que, através de um bom testemunho, o nome de Cristo seja pregado. E Daniel, ele conseguiu esse equilíbrio perfeito entre se relacionar com o rei, se relacionar com os demais ministros, os demais dirigentes do reino, todas pessoas importantes, sem, no entanto, se contaminar com eles. Vocês já pararam para pensar nisso aí, irmãos? Que coisa mais interessante. Daniel participando de uma reunião ministerial lá com o rei Nabucodonosor, e aqueles homens ímpios falando palavrão, xingando, e dizendo que era para arrancar a cabeça, que era para matar, para fazer, e vamos subjugar tal povo. E Daniel, ele simplesmente, o que será que ele fazia? Eu tenho certeza que ele não xingava. Eu tenho certeza que quando surgissem esses conselhos ímpios, ele era o primeiro a tentar persuadir o rei e os demais. É um sentido contrário. Daniel era aquele que colocava o ponto de diferença, colocava o ponto do bem, que pontuava e falava, olha, isso aqui acho que não vai ser legal, acho que não vai dar certo. Daniel, ele fazia a diferença nesse aspecto. E ao que parece, isso aí foi o que elevou Daniel ainda mais. Por quê? Porque Daniel não era corrupto, Daniel não roubava, então o rei passou a perceber que ele tinha entre os seus conselheiros uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, uma pessoa correta, uma pessoa que não mentia, uma pessoa que não traía e uma pessoa a quem ele podia confiar. Por isso que Daniel cresceu tanto. Então, mesmo dentro de um ambiente permissivo, um ambiente, pessoas ímpias,
Daniel não se corrompeu. Vamos seguir um pouquinho, por favor, irmãos. João 17,15, só para a gente fechar essa questão de estar no mundo e exercer um bom testemunho no mundo e não estar contaminado pelo mundo. Lá em João 17,15, a palavra diz bem assim, é o próprio Cristo orando ao Senhor Deus, e Cristo diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então, Cristo ora ao Senhor Deus que nós sejamos guardados e não que nós sejamos tirados do mundo. Por outro lado, nós estamos no mundo para dar um bom testemunho, para dar um testemunho relevante para esse mundo caído. E também, um pouquinho mais adiante, 1 Coríntios 5:10, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, 1 Coríntios 5:10, não me referi aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Então, para que nós não nos relacionássemos com o mundo, seria necessário ser tirado dele, né? E isso é algo impossível. Então, irmãos, vou aqui prosseguir um pouco mais por conta do horário, mas vamos aqui avançando um pouquinho mais rápido. E a questão é o seguinte, como é que Daniel foi parar na cova dos leões, já que tão importante ele era? Ele foi parar na cova dos leões, segundo Daniel 6:22, porque ele não aceitou se sujeitar à vontade de alguns na Babilônia, e por conta disso, eles verdadeiramente armaram uma situação para Daniel, e ele, inclusive, contra a vontade do rei, acabou sendo jogado à cova dos leões, né? Notem que aqui nós já não estamos mais debaixo do reinado de Nabucodonosor. O rei já se chama Dario, né? E aí o que foi que fizeram para Daniel? Convenceram o rei a emitir um decreto que todos aqueles que fizessem uma petição, que orassem a outros deuses, que não ao rei Dario, deveria ser jogado à cova dos leões. E assim o rei fez, foi enganado, e nessa situação eles exigiram do rei, inclusive, falou, olha, aqui, segundo o Daniel 6:15, disseram, a norma dos médios e dos persas tem que ser cumprida à risca de qualquer modo. Então o Senhor editou a lei, o decreto, agora jogue Daniel na cova dos leões. E assim aconteceu. Mas Deus livrou Daniel da cova, da boca dos leões. Então, irmãos, temos aqui, finalizando o tópico 1, Daniel, exemplo de uma pessoa que exerceu grande autoridade e que soube se relacionar com o mundo sem se contaminar com ele. Aplicação. Como está a sua aplicação diária nos valores da palavra? Irmãos, olha que boa reflexão. O segundo exemplo que nós temos é firmeza na fé diante do resultado incerto. Vou aqui procurar adiantar por conta do horário, mas vamos lá, irmãos, em Daniel 3, para a gente poder tentar situar aqui e achar uma boa resposta a essa questão do livramento do Senhor. Mais uma vez, se fez uma armação, um esquema maligno, agora contra os 3 amigos de Daniel, né? E o que é que sucede? Daniel 3:8 e versículos seguintes nos diz que fizeram também um decreto para que quando se tocasse instrumentos musicais, todos se prostrassem diante da estátua do rei. Mas o que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Está lá 3:16. Eles disseram,
ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso, sobre se prostrar diante de uma estátua. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha do fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, aqui está a grande chave, aqui está o grande detalhe para entendermos essa questão. Quando esses 3 servos do Senhor, eles estão dizendo o seguinte: ainda que nós sejamos queimados, Deus nos livrará das tuas mãos, ó rei, das tuas mãos, ó mundo, das tuas mãos, ó morte. Ainda que nós venhamos a sermos perseguidos pelo mundo, ainda que venhamos a ser cometidos por uma doença, seja lá o que for, Deus nos livrará do poder da morte. Talvez o Senhor não nos livre da morte, como não livrou Estevão. Mas a chave é a resposta desses 3 servos ao rei da Babilônia. Deus nos livrará da tua mão, ó rei. Deus nos livrará do mundo. Deus nos livrará do poder da morte, irmãos. Antes de qualquer livramento, nós temos que entender isso aí. Ocorra o que nos ocorrer, ocorra o que o meu ocorrer, ocorra o que ocorrer aos irmãos. Inclusive, nesse período de epidemia, certo é que o Senhor Jesus nos livrará do poder da morte. Amém? Passando aqui rapidamente, irmãos, por conta do horário, o tópico 2, o finalzinho diz assim: um cristão firme na sua fé nunca é uma vítima, mas uma poderosa testemunha do Senhor. Você tem convicção da sua fé? Se o seu patrão exigir que você deixe de ser cristão para ser promovido, qual é a sua reação? Se você começar respondendo, depende, já foi reprovado. Aplicação: compartilhe com os demais uma situação em que sua fé foi desafiada. Então, irmãos, fica aí essa reflexão da aplicação do tópico 2. Sempre lembrando que nós vivemos em um país, uma sociedade muito permissiva, né? Então, aqui no Brasil, o certo e o errado é algo muito tênue, é muito relativizado. Por exemplo, agora, até o benefício que o governo tem concedido, vez ou outra nos chegam notícias de pessoas que moram no exterior pedindo para receber esse benefício que o governo tem concedido, né? Então, nós cristãos, nós temos que termos muito cuidado com os conselhos do mundo, com o que as pessoas acham certo, e nos pautarmos segundo a palavra do Senhor. Irmãos, tópico 3 é o exemplo de Estevão, né? Firmeza na fé, mesmo diante do aparente fracasso. Quem foi Estevão? Né? Estevão foi um discípulo do Senhor, homem cheio de fé e de poder, usado pelo Espírito Santo com prodígios e sinais. Vamos lá rapidamente ao livro de Atos. Atos 6 nos traz Estevão. Estevão, ele profere, ao que consta, o discurso mais longo da Bíblia. É o discurso de defesa da fé de Estevão. Lá Atos capítulo 6 e capítulo 7 também traz a história de Estevão. Estevão, na verdade, irmãos, ele foi vítima de uma grande violência. Por que ele foi vítima de uma grande violência? Ele foi linchado, na verdade. Por quê? Porque o governo romano não tinha autorizado a execução de Estevão. Eles simplesmente lincharam Estevão, jogando pedras nele. Esse homem transmitia santidade por onde passava. Mesmo assim, foi injustamente acusado e, diante de falsas testemunhas, condenado, linchado, apedrejado e morto sem autorização das autoridades romanas.
Conforme Atos 7, 2:53, o discurso mais longo da Bíblia, Estevão deu uma aula sobre a história de Israel. Pregou o princípio da graça de Deus ao homem, expondo o plano da salvação para o povo de Israel e para os gentios, através da vida e sacrifício de Cristo, do Senhor. Foi uma pregação confrontadora com o pecado reinante naqueles corações endurecidos e raivosos. A vida de santidade ofende aqueles que levam Deus a sério. Irmãos, Deus livrou Estevão da morte? Não, Deus não livrou Estevão da morte. Estevão, ele foi morto, linchado, apedrejado, morto injustamente, através da acusação de falsas testemunhas, mas Deus livrou Estevão do poder da morte, como o Senhor também fez assim com Daniel e seus amigos, e assim também o Senhor fará conosco. A questão é, temos vivido na dependência do Espírito Santo? Temos estado cheios do Espírito Santo para darmos um bom testemunho e prosseguirmos na nossa fé? Aí na lição ele diz o seguinte: o cristão não pode andar vazio pela metade, mas está sempre, constantemente cheio do Espírito Santo. Estevão morreu apedrejado, mas sua morte não foi em vão, como não é vã a morte de nenhum servo de Deus. Irmãos, quem foi que aqueceu e assistiu à morte de Estevão? Um jovem chamado Saulo assistia aquele testemunho de fé. Saulo começou uma grande perseguição aos cristãos. Mesmo conhecendo a palavra, Saulo não conhecia o Senhor Jesus. Porém, o testemunho de Estevão contribuiu para o encontro divino na estrada de Damasco, que revolucionou a igreja. O perseguidor foi convertido e se tornou um grande pregador do Evangelho. Com toda certeza, lá em Damasco, enquanto se convalescia, enquanto se recuperava, certamente o apóstolo Paulo se lembrou da figura de Estevão. O próprio apóstolo, ele diz mais adiante, não temos como ler, mas o apóstolo, por conta do tempo, mas o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas que ele se lembrava de todo o mal que ele fez aos santos, que ele perseguiu, que ele cerrou na prisão, que ele matou. E certamente também ele se lembrou do exemplo de Estevão. Irmãos, não vou aqui ler o texto por conta do horário, mas depois os irmãos leiam o capítulo 11 de Hebreus, versículos 17 seguintes, em que lá nós temos exemplo de fé. Todos tiveram fé. Para alguns casos, houve livramento. Para outros, não houve. Só que, rapidamente, temos quanto tempo ainda? 5 minutos? 3 minutos, irmãos. Então, vamos aqui correr para encerrarmos. Mas lá em Hebreus 11, 17 seguintes, temos exemplos de fé que libertou e exemplos de fé que não libertou, né? Versículo 27 diz que muitos foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. Certo é, irmãos, que de um modo ou de outro o Senhor Jesus Cristo nos guarda, nos salva e nos levará para a vida eterna. Conclusão: a santidade em nossa vida pessoal é maior e mais desejável que os sinais, prodígios e maravilhas. Muitos há que demonstram uma certa evidência do poder do Espírito Santo, mas internamente são reprovados, pois suas vidas não estão em conformidade com os critérios de santidade do Senhor. E nesse processo vem a cair, e nesse processo vem a dar um mau testemunho. Irmãos, como é que está a sua vida? Nosso tempo está encerrando e o convite final é para quê? Aproveite esse tempo que nós estamos vivendo para dar um bom testemunho,
em sua casa, no seu trabalho, junto aos seus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos, encerrando. Seu Deus, glorificado Tu és, hoje e sempre, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que é verdadeira, que é maravilhosa, que é santa. E te pedimos, Espírito Santo, nessa manhã, encha-nos, Espírito, com a Tua presença, para que possamos dar um bom testemunho em tudo que fizermos em nossas vidas. Amém.